Devo sim, não nego e pago quando eu puder, se eu puder. Esse é o lema atual em relação às dívidas do Vasco. Hoje eu queria comentar um pouco sobre isso com vocês, sobre essa relação de não pagamento de dívidas, sobre os problemas que isso vem acarretando, principalmente dívidas recentes. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, ontem eu comentei aqui com vocês mais uma situação aí de dívidas que chegou aí aos portões do Vasco, que foi com o jogador que era da base, o Hugo Borges, atacante e tal, revelado pelas categorias de base do Vasco, que nem chegou a jogar direito no profissional. Se eu não me engano, ele fez um jogo pelo profissional com Dorival Júnior, eu acho, não tenho certeza, mas ele não fez mais que 2 jogos com certeza. Saiu para o Corinthians. Do Corinthians já foi até emprestado para algum outro time e recentemente descobrimos que o Vasco tem uma dívida aí com esse jogador, que não pagou os vencimentos desse jogador e acabou entrando aí no ato trabalhista. A gente também falou recentemente de uma dívida do Vasco com Danilo Barcelos, que jogou aqui ano passado. A gente falou de dívidas com De Sábato, Paulão, Anderson Martins, e todas essas são dívidas recentes. Você pode colocar aí Wagner, Rafael Marques, vários jogadores que passaram por aqui recentemente, saíram sem receber seus direitos e colocaram o Vasco na justiça. Pois antes de falar dos problemas, né, referente às dívidas, queria apontar algumas coisas. Primeiro, essa situação de escolha de jogadores do Vasco ela é extremamente problemática. A dívida ela seria ruim com qualquer jogador, independente da qualidade dele. Mas se você parar para pensar dos jogadores que recentemente colocaram o Vasco na justiça, o único realmente que deu algum retorno em questão técnica para o Vasco foi o Anderson Martins. Foi um dos melhores zagueiros que nós tivemos por aqui. Agora, se você colocar aí na pauta Wagner, Danilo Barcelos, você coloca o próprio Hugo Borges, que nem estreou pelo time titular, Paulão, sabe, são jogadores que basicamente não tiveram um bom desempenho, jogadores que não deram retorno técnico e ainda saíram com o Vasco devendo a eles e ainda colocaram o Vasco na justiça tendo a receber muito mais ou então recebendo um valor em cima do que eles acreditam que devam receber. Cara, são tipos de contratação que não pagando chega a ser pior do que realmente deveria ser. Porque, por exemplo, o Paulão, vamos colocar para o Paulão. Se o Vasco não paga o Paulão, o máximo que a gente tem a tristeza técnica. Foi um zagueiro terrível que passou por aqui, mas já passou, já foi. Mas não, a gente paga, a gente tem o jogador com essa tristeza técnica, o jogador sai, depois a gente ainda tem que ficar pagando o cara. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. A gente contratou agora os jogadores aí do Madureira, né? Tá na iminência de contratar o Igor Catatal e o zagueiro, que eu até esqueci o nome. Digamos que o Vasco não pague esses jogadores, daqui a algum tempo, esses jogadores que vieram do Madureira, que tem uma remuneração baixa, que se não entregarem um valor técnico para o clube vai perder em valor financeiro para esses jogadores. Não faz sentido esse tipo de contratação se você não vai pagar por esses jogadores. Eu até entendo quando o clube se aperta, quando ele faz alguma loucura financeira. Quando o clube contrata um jogador extremamente valioso, um jogador extremamente técnico, um jogador que aumenta a qualidade do clube, mas o clube não podia pagar por aquele jogador e acaba perdendo na justiça por esse jogador. Esse tipo de negociação eu acho errado, mas eu entendo que aconteça. Agora, quando é um jogador fraco, quando é um jogador tecnicamente inviável, quando é um jogador que tem um custo financeiro extremamente baixo, e mesmo assim a gente ainda acaba apanhando desse jogador na justiça, é algo para você morrer, é algo para você ficar chorando no quarto de tristeza do porquê que estão deixando isso acontecer. Mas vamos ficar sincero, muitos desses jogadores eles entraram em acordo, isso é bom. Em parte. Isso é bom pelo Vasco ter o acordo e não sofrer nenhuma penhora, porque o maior problema desse tipo de ação é que uma hora o Vasco acaba tendo suas receitas penhoradas e acaba não podendo usar para pagamento de salários, aquisição de jogadores, ou então o funcionamento do próprio clube, né? Então é legal que se faça esse acordo, porque o Vasco continua funcionando normalmente.
Mas qual é o ruim disso? Que o custo mensal do Vasco ele aumenta de um nível que não era necessário. O Eurico Miranda, um tempo atrás, deu uma entrevista, né? Ele fez lá toda uma tese em cima da situação do Vasco, expôs a situação financeira, e no meio dessa tese ele falou que ele pagava algo em torno de 2 times de futebol. Ele pagava o time atual, o time que estava contratado, e pagava mais um time só de ex-jogadores, de ex-atletas, de jogadores que colocaram o Vasco na justiça. E hoje a situação muito possivelmente ainda é essa. O Vasco paga o time que tem lá, o Leandro Castan, o Guarim, o Fernando Miguel e tal, o Thales Magno, e também paga uma série de ex-atletas que o Vasco não conseguiu pagar ao longo desse tempo. E foi o que eu falei, muitos deles são dívidas recentes, dívidas de agora. Entendeu? Imagina se o Vasco não está pagando, sei lá, 5, 6 parcelas de 200 mil para cada um desses jogadores. Hoje a gente poderia estar contratando um jogador top. Tá ligado? Hoje a gente poderia estar contratando, a gente está com um problema na lateral esquerda, a gente poderia contratar um lateral esquerdo, a gente poderia contratar o Arzamendia sem problema. Entendeu? Mas a gente tem essa situação que a gente tem esses focos financeiros errados e a gente acaba tendo que pagar um pouquinho aqui, pagar um pouquinho ali, pagar um pouquinho acolá e nunca sobra dinheiro bastante para ter um grande investimento no futebol. Então, não adianta só o clube arrecadar mais. O clube do Vasco, se ele arrecadar mais dinheiro, ele vai melhorar financeiramente. Não adianta. O clube tem sim que arrecadar mais, porém o clube também tem que gerir melhor a sua dívida, principalmente a dívida de curto prazo. E mais que isso, não pode criar novas dívidas. Não adianta o Vasco terminar de pagar, sei lá, dívidas que tinham com jogadores anteriores e criar em mesma proporção dívidas com novos jogadores, porque essa balança ela nunca vai para baixo. Então ela fica sempre aqui. O Vasco nunca desbalanceia isso pagando as dívidas, porque sempre que ele paga um, ele faz outro. Entendeu? Então fica sempre devendo um valor absurdo para esses jogadores. O Vasco nunca sai desse atoleiro sem poder montar time bom, sem poder pagar direito os funcionários, os salários dos jogadores e nem o custo do clube. A gente viu aí ao longo do ano vários escândalos referentes a salários atrasados, jogadores que ficavam há 3 meses sem receber, jogadores que estavam, sei lá, quase 10 sem receber imagem. E é esse tipo de coisa que acaba gerando o problema. Eu sei que essa questão financeira não é de agora, essa questão financeira vem de anos e anos e anos. Mas alguém vai ter que resolver. Entendeu? Alguma hora, algum presidente do Vasco vai ter que chegar com algum plano financeiro para que ele possa gerir esse clube, para que esse clube seja rentável e que pare de fazer novas dívidas. Entendeu? Não sei qual será a situação do novo presidente do Vasco, mas seja lá quem for esse presidente, ele tem que entender que ele vai ter que gerir essas dívidas de uma forma que o Vasco consiga prosseguir, não fique sempre estagnado no mesmo lugar. E vamos torcer, né? Vamos torcer que daqui até o final do ano não apareça nenhuma nova dívida. Bem, era sobre isso que eu queria falar com vocês referente à dívida. Gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que existe solução para esse caso? Ou vocês acham que não tem o que fazer? Que isso é algo que é normal e que o Vasco está fazendo o possível? Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para moral para o canal. É isso aí. Beleza? Então valeu, falou e até mais!